Fala, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Seguinte, nós vamos continuar com a resolução da prova do ENAD. Dessa vez vai ser a prova de 2014 e a questão referente à questão de química orgânica. A questão 23 da prova do ENAD diz assim: uma reação de condensação aldólica que ocorre entre uma acetona em meio básico e um aldeído que não possua hidrogênios ácidos fornece uma hidroxicetona, um aldol. Sob aquecimento, aldóis produzem cetonas alfa, beta insaturadas. Essa reação é conhecida como reação de Claisen-Schmidt, que se promove pela reação de enolatos com substâncias carboniladas. Uma variação dessa reação é a reação de Männich, que produz compostos carbonilados alfa-beta aminados. A reação inicia-se como uma reação entre uma amina e o formaldeído, que gera um sal de imina. A próxima etapa consiste em uma reação entre o sal de imina e o enolato, na presença de base, sintetizando-se assim o composto carbonílico beta-aminado. A reação de Männich, por ser segura e de fácil realização, tem sido muito usada na escala industrial na síntese de diversos fármacos. Como exemplo, pode-se destacar a síntese do fármaco bipirideno, utilizado contra o mal de Parkinson, representado a seguir. Aqui há o esquema reacional, certo? A gente tem uma acetona, no caso aqui a acetofenona. Primeiro a gente coloca ela em meio básico para formar o enolato. Depois a gente coloca uma reação entre esse composto nitrogenado e o aldeído para formar o sal de imino, para formar o intermediário amino carbonilado, que é esse aqui, que posteriormente sofre uma reação, ou pode sofrer uma sequência de reações, dependendo da escolha do analista, e nesse caso aqui a gente forma o fármaco bipirideno. Com base no texto e na figura apresentada, avalie as afirmações a seguir. O composto intermediário é formado pela reação de adição nucleofílica entre a base de Schiff e a acetofenona. 2. A reação do composto intermediário com o reagente de Grignard acarreta a mudança da hibridização do carbono. 3. A reação entre a piperidina e o formaldeído ocorre por um mecanismo de adição nucleofílica da amina sobre o formaldeído. 4. O espectro de infravermelho do bipirideno mostra uma forte banda de absorção em 1700 cm-1, característico do grupo funcional hidroxila. E neste caso é correto afirmar apenas o que se afirma em. Tá aqui as alternativas, e a gente vai precisar analisar cada uma delas de acordo com o esquema reacional para a gente saber se é verdadeiro ou falso. Tá bom? Agora analisando as alternativas. A primeira alternativa diz o seguinte, que o composto intermediário é formado pela reação de adição nucleofílica entre a base de Schiff e a acetofenona. Antes de tudo, o que é uma base de Schiff? Uma base de Schiff é o que a gente caracteriza um composto de imina. O que é esse composto de imina? É um composto onde eu tenho um carbono, lembrando que isso aqui é um carbono, com uma dupla ligação direta a um nitrogênio. E esse nitrogênio, posteriormente, está ligado a um determinado grupo. Esse R' e R2' é proveniente do aldeído ou cetona que a gente vai estar estudando, não importa qual seja, aldeído ou cetona a gente vai poder sintetizar em mina. E esse R1, que é o que está diretamente ligado ao nitrogênio, pode ser um hidrogênio ou uma cadeia carbônica. Ou seja, para a gente poder formar a imina, a gente precisa reagir aldeído e cetona ou com amônia ou com amina primária. Se eu tiver, por exemplo, uma amina secundária, eu não vou ter a capacidade de formar uma base de Schiff. Tudo bem? Agora vamos analisar o esquema reacional. Em primeira instância, nós temos a acetofenona que reage com a hidroxila, que no caso é uma base. Nós sabemos que esses compostos, principalmente cetonas que têm esses hidrogênios aqui, num carbono vizinho à carbonila, são chamados hidrogênios ácidos. E esses hidrogênios, eles têm, como dito, uma acidez relativa em comparação a outros compostos, como alcanos,
alcenos e alcinos terminais. Por quê? Porque quando abstraímos esse hidrogênio e deixamos a carga negativa em cima desse carbono, como está representado, essa carga negativa aqui pode ser conjugada com a carbonila diretamente ligada a ela, formando assim uma estrutura de ressonância, gerando uma estabilização com essa carga negativa em cima desse carbono. Então, a acidez relativa desses compostos é por causa dessa estabilização por ressonância com a carbonila. Nesse caso aqui, a gente tem a formação do enolato como a primeira etapa do nosso esquema reacional. A segunda etapa, nós temos a reação entre o formaldeído e a piperidina, que é uma amina secundária, como representada aqui. Em primeira instância, essa reação acontece em meio ácido, então acontece a protonação da carbonila, deixando essa espécie aqui, ativando assim a carbonila. Depois, a amina reage por adição nucleofílica, esse nitrogênio aqui se adiciona à carbonila, quebrando assim a ligação π e estabelecendo essa carga positiva em cima desse oxigênio, formando essa estrutura. Logo depois disso, nós temos a migração de hidrogênios. Esse hidrogênio daqui vem para cá, formando agora um bom grupo de saída. E o par de elétrons do nitrogênio forma uma ligação dupla com esse carbono, expulsando a molécula de água para o meio reacional. Nesse caso, a gente tem a formação do íon imínio, ou um sal de imínio. Essa estrutura aqui não é uma base de chifre, como está descrito aqui. Não forma uma base de chifre, porque é uma amina secundária e para a gente poder formar uma base de chifre, nós precisamos de amônia pura ou uma amina primária. Como aqui é uma amina secundária, nós não temos uma base de chifre. E a reação final, a reação entre o enolato e o sal de imínio, ou do íon imínio, é por adição nucleofílica. O par de elétrons que está no oxigênio volta para restaurar a ligação com o carbono para formar a carbonila. E essa ligação π aqui ataca o carbono do íon imínio. E assim, essa ligação π aqui estabiliza essa carga positiva em cima do nitrogênio, formando o nosso composto intermediário seguindo a ordem numérica. Então, essa alternativa 1, ela é falsa. Por quê? Porque eu não tenho a formação de uma base de chifre no meu procedimento reacional. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tenham a mais, vocês podem colocar nos comentários, tá certo? Afirmativa 2. A reação do composto intermediário com o reagente de Grignard acarreta a mudança da hibridização do carbono. Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso composto intermediário. Esse carbono aqui da carbonila, ele apresenta uma ligação dupla com o oxigênio. Quando o carbono apresenta uma ligação dupla com o oxigênio, este carbono apresenta a hibridização do tipo sp2. Tudo bem? Quando nós pegamos esse reagente, esse intermediário, e reagimos com o reagente de Grignard, um nucleófilo muito forte, porque nesse caso, esse carbono aqui, apontado aqui na seta, ele tem uma carga parcial negativa. Então, esse carbono pode se ligar diretamente a esse carbono da carbonila. Quando nós reagimos o meu composto intermediário com o reagente de Grignard, nós formamos agora o fármaco piperideno. Agora, se nós analisarmos, esse carbono não possui mais ligações duplas, somente ligações simples. E quando um carbono apresenta somente ligações simples, este carbono apresenta hibridização do tipo sp3. Ou seja, o intermediário possui a hibridização sp2 e o meu fármaco possui hibridização sp3. Consequentemente, houve sim uma mudança na hibridização no carbono. Então, essa afirmativa 2 ela é verdadeira. Tá certo? Vamos para a próxima. A reação entre a piperidina e o formaldeído ocorre por um mecanismo de adição nucleofílica da amina sobre o formaldeído. Como mostrado anteriormente e agora no mecanismo, nós temos que
a amina, nesse caso é a piperidina, ela se adiciona ao carbono da carbonila. Aí você pode perguntar, por que ela não substitui um desses hidrogênios? Ou no caso de uma cetona, o grupo CH3 ou o grupo alquila diretamente ligado? Porque tanto o hidreto, que é o grupo de saída, quanto o carbônio não são grupos de saída em potencial, são bases e nucleófilos muito fortes. Então, a reação ela retornaria e o hidreto ou o carbônio reagiria novamente e formaria a estrutura inicial da gente. Então, não acontece esse tipo de reação. Por isso que aldeídos e cetonas só reagem por adição nucleofílica. Aqui está a reação, o esquema reacional da etapa 2, a adição nucleofílica da amina secundária com o formaldeído. Então, essa afirmativa 3, ela é verdadeira. Qualquer coisa, vocês pausam o vídeo e analisam o mecanismo ponto a ponto, tá bom? Vamos agora para a afirmativa 4. O espectro de infravermelho do bipirideno mostra uma forte banda de absorção em 1700 centímetros a menos 1, característico do grupo funcional hidroxila. Então, está aqui o bipirideno, certo? Com o grupo hidroxila aqui devido à adição do reagente de Grignard. Quando nós analisamos o espectro de infravermelho, a gente tem que encontrar essa banda aqui hidroxila. Só que, pelo que a questão está dizendo, não é verdadeiro o enunciado. Por quê? Grupos hidroxilas, geralmente, eles têm uma banda larga e intensa, e a região do espectro, segundo essa figura aqui, é a partir de 3.300 centímetros a menos 1. Esta posição aqui de 1.700 centímetros a menos 1 é característica sempre de grupos de carbonilas. Então, por exemplo, se a gente estivesse analisando esse espectro, provavelmente nós estaríamos analisando o espectro do meu composto intermediário que possui uma carbonila. O meu composto final não possui uma carbonila. Então, devido a essas informações, a alternativa 4 ela é falsa. Então, só para recapitular, a 1 é falsa porque a gente não forma uma base de chifre. A 2 é verdadeira porque o carbono muda da sua hibridização na sequência de reações. A alternativa 3, ela é verdadeira porque aldeídos e cetonas reagem por adição nucleofílica. E a alternativa 4, ela é falsa porque a região do espectro não condiz com o que verdadeiramente acontece. A hidroxila ela aparece a partir de 3.300 e aqui está dizendo que é 1.700. Então, a alternativa certa é que a 2 e a 3 estão corretas. Então, a gente pode marcar a letra C como a resposta do nosso gabarito. Tá certo? Bem, pessoal, foi isso. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa que, se vocês não tiverem entendido, podem estar em contato pelas redes sociais, Facebook, Instagram, o nosso e-mail. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, certo? E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau!